Olá, como estão? Sejam bem-vindos. O Atualidades Pampa está entrando no ar. E quando entra no ar, ele leva até você o que há de mais importante, que está acontecendo aqui bem ao nosso lado, no país todo e no mundo. Com um brinde, né? Que são os comentários de cada um dos integrantes desta bancada. Através da TV Pampa, nós estamos chegando aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos e também estamos ao vivo para o mundo todo pelos nossos canais digitais. Eu me refiro ao YouTube da Atualidades Pampa, ao aplicativo da TV Pampa e também ao site tvpampa.com.br. E no Atualidades Pampa de hoje, no Atualidades Pampa de hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, o comunicador da Rádio Pampa, a Rádio das Notícias, que vai trazer neste programa a sua opinião, os fatos do momento, os principais fatos do momento. Léo Siqueira, seja bem-vindo. Vamos às notícias, então? Alguma delas falar agora, por favor. Vaza áudio de Flávio Bolsonaro solicitando dinheiro para Vorcaro para pagar o filme do Jair Bolsonaro. Lula anuncia o fim da taxa das blusinhas que ele mesmo criou. Tribunal de Justiça do Estado condena Bet por explorar jogador com ludopatia. Governo Lula anunciou medida provisória para evitar alta da gasolina. O impacto da revogação das taxas das blusinhas na indústria gaúcha, segundo a Fiargs. Lula e presidente da Câmara dos Deputados fecham um acordo para colocar em votação o fim da escala 6x1. Dívidas do FIES terão descontos de até 99%. Vamos lá. Um suposto áudio do senador Flávio Bolsonaro vazou nesta quarta-feira. E nessa gravação, o parlamentar pede dinheiro ao ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para financiar o filme Dark Horse, cinebiografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem traz os detalhes dessa notícia é o Leonel Hadi. Pois então, Magda, já não é suposto áudio porque o Flávio Bolsonaro admitiu a autoria e disse que enviou, sim, esse áudio para o Vorcaro no dia 16 de novembro de 2025, um dia antes da prisão do Vorcaro na Operação Compliance Zero. Então, um dia antes, ele enviou esse áudio requisitando... Vamos escutar o áudio. Perfeito. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Puder me dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Irmão, você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. E existem outras conversas que vazaram no dia de hoje pelo site da Intercept. E o ponto mais crucial é que tem uma frase boa aqui da gente ler. Estou e estarei contigo sempre.
quando o Vorcaro já estava sendo investigado e apontado como vinculado, inclusive, a escândalo do PCC. Já tinha acontecido a Carbono Oculto, onde a Reag, que é uma das fintechs do Banco Master, já tinha sido apontada como um local de lavagem de dinheiro para o PCC, o primeiro comando da capital. Então, nós temos essa vinculação, né? Flávio Bolsonaro chamando o Vorcaro de irmão. O Flávio Bolsonaro depois emite uma nota dizendo que conheceu o Vorcaro em 2024, quando não era investigado. Mas esse áudio foi um dia antes da prisão do Vorcaro. É bom que a gente lembre que o Banco Master, né, claro, através da figura do Zetel, que é cunhado do Vorcaro, mas era operador financeiro do Banco Master, foi o maior financiador da campanha do Jair Bolsonaro. 3 milhões de reais e mais 2 milhões de reais para o Tarcísio de Freitas. E se junta a isso também a questão do Ciro Nogueira, que alguns dias atrás aí, né, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, outra fase da Compliance Zero, onde foram apreendidos veículos e computadores, celulares, e, segundo as investigações, ele recebia uma mesada de 500 mil reais do Vorcaro. Detalhe, ele apresentou uma PEC no Senado em que o Banco Master tinha favorecimentos através dessa PEC. Essa mesma PEC que foi apresentada no Senado foi apresentada também na Câmara dos Deputados pelo deputado Felipe, esqueci o sobrenome dele, mas o deputado Felipe, que é o candidato ao Senado no Paraná, apoiado pelo Flávio Bolsonaro. E nós temos que lembrar que nós temos aqui uma situação de envolvimento do Ciro Nogueira, que é gravíssimo na medida em que ele era o número 1 do governo Bolsonaro, era Felipe Barros, né? Do PL do Paraná, que também apresentou a mesma emenda constitucional que apresentou o Ciro Nogueira no Senado, ele apresentou na Câmara dos Deputados e é o candidato ao Senado do Flávio Bolsonaro. E se junta a isso, o Ciro Nogueira ser o número 1, ministro número 1 do Bolsonaro e o candidato a vice-presidente dos sonhos do Flávio Bolsonaro. Algumas semanas atrás, ele declarou essa situação. Então, nós temos aí o elo, né, se fechando e uma situação bem difícil de ser explicada. Além de tudo, esse filme Dark Horse, aí, o Azarão, o Pangaré, eu não sei como é que vai ser o nome em português, ele já é um filme que traz bastante polêmica, na medida em que a Prefeitura de São Paulo teria disponibilizado dinheiro público, 100 milhões de reais, por uma produtora que é a mesma produtora desse filme. E, segundo informações, o Vorcaro já tinha pago 61 milhões de reais para o filme, era um valor total de 134 milhões, mais de 130 funcionários do filme recebiam através do Vorcaro. E fica aqui o grande questionamento, né? Qual era o interesse do Vorcaro em dar 134 milhões para um filme do Jair Bolsonaro? Bibo? Olha, nunca tivemos um momento tão apropriado para aquela máxima socialista comunista. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. É o que acontece nesse momento com o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro. Para início de conversa, o Flávio não pediu dinheiro algum. Ele não pediu dinheiro. Ele apenas cobrou que o Vorcaro honrasse o patrocínio que ele tinha com um filme privado, envolvendo empresa privada com um banco privado. Nada de público. Agora, é impressionante como as pessoas vêm querer fazer bagunça, confusão. Me surpreende muito, inclusive candidatos a presidente, que nem ouviram a resposta do Flávio, já saem atacando. Esse tipo de pessoa não pode ser candidato a presidente. Não admito. O que aconteceu ali foi o Flávio Bolsonaro cobrando o Vorcaro, que não estava cumprindo. E ele diz, no áudio que você viu aí, que não podemos enganar ninguém. Não dá para dar calote nos artistas norte-americanos que lá estão, artistas hollywoodianos. Tem um artista, o principal, ele fez o filme Jesus Cristo, numa produção de Mel Gibson. É um custo muito alto, muito elevado. Eu vi esse filme. Esse filme já foi exibido, sessão única para bolsonaristas em Brasília. Uma superprodução. O que tem aí são filhos lutando pelo pai. Nada de público, não tem lei Rouanet, não tem LIC, não tem nada público.
totalmente ilegal. Me diga se no áudio ou algo que estão falando aí tem algo do dinheiro, algum pouco do dinheiro que vá para o bolso de Flávio Bolsonaro ou de Eduardo Bolsonaro. Tem? Não tem, em hipótese alguma. Agora, seria muito ingênuo o Flávio ligar para o Vorcaro sabendo que pode explodir um problemão como explodiu com ele. Seria muita ingenuidade do Flávio, né? Ele ligou pelo seguinte, porque a situação estava muito ruim, salários atrasados, cachês atrasados, e ele cobrou porque o Vorcaro estava dando um cambão, estava enrolando a turma do filme. O Vorcaro não estava cumprindo. Essa é a verdade. Então, olhem o vídeo explicando Flávio bem tranquilo, não tem nada de errado nisso aí. O que tem é que quando se fala com o demônio, com o diabo, que hoje o Vorcaro é o demônio do Brasil. E eu concordo que é. Mas o Flávio não tem vínculo algum. Me mostre, por exemplo, ele jantando com esse Vorcaro, como foi o Lula recebendo o Vorcaro fora de agenda no Palácio do Planalto. Ou então o Vorcaro sendo cobrado pelo ministro Alexandre de Moraes, e aí vai me deixar na mão? Depois de tudo que eu fiz, contrato de 129 milhões de reais com a tua esposa, teus filhos no gabinete, isso sim tem que ser investigado. Agora, de parte do Flávio, não tem maldade, não tem malícia, não tem corrupção, não tem roubo. O que tem é aquela máxima socialista comunista. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Fazem isso, mas a direita não tem esse vício de corrupção, não tem vício de empregar dinheiro público, simplesmente privado com privado. Eu, Flávio, estava cobrando que o Vorcaro queria até enrolar o pessoal do filme. Então, o Vorcaro, de fato, é um demônio, mas não tem a comparar ou querer equilibrar como ambos na mesma balança. Negativo. Está aí a explicação, e no mais que vem aí é sensacionalismo barato, digno de pasquim, de quinta categoria, e, lamento muito, o presidente da República querendo tirar casquinha, sem ao menos ter ouvido a resposta de Flávio Bolsonaro, que está em todas as redes, inclusive na minha. Por favor, Ali. Bom, farei como Chicão Tofani, falarei em drops, mas eu vou tentar falar da forma mais racional possível, porque esse sim é um assunto muito delicado. Sério. Este assunto, este tema, ele impacta diretamente nas eleições presidenciais, pelo menos no momento em que estamos, né? Tem muito tempo até lá, mas é claro que ele impacta, afinal de contas, a gente já vinha, inclusive, divulgando, estão sendo divulgadas pesquisas em que o Flávio Bolsonaro estaria, inclusive, à frente do atual presidente Lula. Então, é óbvio que a gente tem que parar e olhar para isso sem paixão. Até porque, eu não sei vocês, mas eu quero que tudo seja esclarecido, porque a minha meta com o Brasil, com o Rio Grande do Sul, é que seja limpo. Isso dito, Magda, eu acho o seguinte, quando a gente conhece o caráter das pessoas, que não é o que eu estou falando, Flávio, mas é o caso, por exemplo, do nosso descondenado Lula, a gente já pressupõe algumas ações, né? Neste caso, é óbvio, eu defendo o Flávio Bolsonaro, o Bibo também. Vamos aguardar alguns desdobramentos para entender o que está acontecendo, né? Para ser muito honesto também com a nossa audiência. Agora, uma conclusão a gente já pode tirar. O Vorcaro estava inadimplente com o Bolsonaro. Ele não pagou a sua contraprestação prevista em um contrato. E aí eu quero trazer essa questão, e o Bibo já antecipou. É ruim ter ligação com o Vorcaro? Meu Deus, é muito ruim, né? Hoje em dia, ter uma ligação com o Vorcaro é a pior coisa que pode acontecer. Mas, fato é que ele era, até ser preso pela primeira vez no Brasil, o dono do país. Eu acho que tudo que a gente tem trazido até aqui mostra que as entranhas, né, os valores que ele tinha, que eram absurdos, tanto que ele usava o dinheiro para várias ações. E aí vem o que eu queria comentar com vocês, que são da iniciativa privada. Neste caso, se o projeto é um projeto privado e há um pedido para uma empresa privada sem dinheiro público, diferente do uso de
por exemplo, Lei Rouanet. Aliás, mais, né, fazendo um comparativo com, por exemplo, o senador Ciro Nogueira, que recebia, aparentemente, valores do Workário enquanto no cargo para, sabe-se lá que fins, né? Assim como, meu Deus, a gente parece que esquece, né? Os 129 milhões de reais para a esposa do ministro do STF, que deveria ser imparcial. Isso é muito mais grave. E eu falo isso, gente, porque sim, é muito mais grave. Tá, mas aí tu tá passando pano. Não, olha só. Pode até ser, mas fato é que é muito mais grave. Bom, 2 empresas privadas. Ah, mas ele então estava ajudando o Bolsonaro. Pois é, mas ele também financiou um filme do Lula. Foi o que saiu na imprensa hoje. Aliás, a imprensa, o Lula, o do Oliver Stone, tá? Pode olhar aí. Está na Globo. Ok. E assim, Guto, essas informações estão todas saindo agora. Por exemplo, começaram com 114 milhões. De repente, ele recebeu só 61 milhões. Agora, a Malu Gaspar vem e diz que foram 2 milhões. Tá tudo muito em aberto, tá? Eu acho que realmente a gente, antes de ter essa histeria coletiva, e falo isso, obviamente, para quem é da direita, porque quem é da esquerda não vai esperar, né? Já começou e tá tudo certo e tá todo mundo seu. Mas para quem é da direita, para quem estava lá, que está muito chocado, calma, cara, calma, porque isso foi agora. Ele mesmo se manifestou nas redes e antes de eu ver a manifestação dele, a primeira pergunta que me passou pela cabeça foi: quando ocorreu essa mensagem? Porque isso muda muita coisa. Foi no dia anterior à prisão. Ah, mas no dia anterior à prisão. Sim, mas foi antes. Foi antes, né? E essa chamada que ele fez, cobrando pela inadimplência de um contrato para um projeto que ele ajudou aqui, também ajudou lá o Lula, porque se tem uma coisa que o Workário não é burro, porque ele estaria em qualquer governo, vocês podem ter certeza que ele ajudou todo mundo, porque o negócio dele é sobreviver. Então, assim, eu acho bom, não, uma porcaria, tá? Uma droga. Essa notícia, para quem é absolutamente contra o Lula, meu caso, é muito ruim, porque o principal candidato tá com uma notícia que pode ser bombástica. Mas o que eu quero deixar aqui é muita calma nessa hora. As informações estão vindo, e, aparentemente, nem tudo é tão assim. Mas, para só finalizar, Magda, se houver ilegalidade, que seja investigado e seja punido. Eu tenho certeza que ninguém nessa bancada é contra isso. Então, como ele mesmo falou nas redes sociais, que venha à tona toda essa investigação, que venha tudo à tona. E eu falei isso aqui esses dias, que se exploda tudo, se for o caso. Quem tiver rabo preso, tendo cometido ato ilegal, tem que ser punido sim. E essa é a nossa chance de limpar o Brasil. Então, vamos aguardar os próximos desdobramentos. Vamos conhecer a opinião do nosso colega, do nosso amigo Siqueira, sobre o assunto. Ele não desistiu de... Não, ele não foi desistiu. embora, assim, tipo, não vou ficar aqui. Ele ficou já. Que bom. Vocês dois já falaram, ele ficou. Obrigado, Magda. É um prazer enorme estar aqui hoje nesse programa que tem o carinho de todos os gaúchos. Pois bem, uma notícia bombástica. Nossa, hoje, de fato, os canhotinhos estão comemorando, né, soltando foguete, né, esperando. Era toda a narrativa, era tudo que se precisava, porque nós estamos na boca da eleição. E o que aconteceu? Foi falado aqui que o Ciro Nogueira era bolsonarista, né? Foi falado aqui também que o Progressistas, né, era o sonho de consumo para ser vice do Flávio Bolsonaro, que agora vem essa notícia bombástica e joga um balde de água fria em tudo isso. Bom, em primeiro lugar, o seguinte: o Progressistas esteve no governo de Jair Bolsonaro, esteve, isso é notícia, contra a notícia a gente não briga, mas estava até setembro do ano passado no colo do Lula, comandando o Ministério dos Esportes, ocupando cada canto do poder em Brasília no primeiro escalão. Esse também é um fato e isso é notícia. Agora, essa narrativa de tentar colocar o Ciro Nogueira como bolsonarista é contar a história pela metade. O Ciro Nogueira recebeu propina, começou com R$300 a mesadinha, 300 mil e depois evoluiu para R$500 mil.
Mas aí é que existe um ponto. Não dá para comparar com o mesmo esquema com o Flávio Bolsonaro. O Ciro Nogueira era uma espécie de um assessor de luxo do Daniel Vorcaro. Criava no Senado projetos para beneficiar as empresas do Daniel Vorcaro. Quando a gente fala de outro cara que também foi citado, que é o Alexandre de Moraes, o contrato de 129 milhões, que, aliás, ninguém mais está falando nada, que a esposa do Alexandre de Moraes foi beneficiada com esse contrato. 3 coisas que saíram totalmente da moda. A nota de R$200 do Lobo-Guará, o morango do amor e o contrato de 129 milhões, que ninguém mais está falando nada, ninguém comenta mais sobre isso. E o detalhe, vocês lembram daquela mensagem que o Alexandre de Moraes recebeu do Vorcaro, o conseguiu bloquear? O ponto é o seguinte, o Ciro Nogueira recebia mesadinha para criar projetos a favor das empresas do Daniel Vorcaro, usando o Senado. O Alexandre de Moraes é acusado com esse conseguiu bloquear, me leva a acreditar, para usar, beneficiar o Daniel Vorcaro dentro do STF. Agora, em que ponto o Flávio Bolsonaro usava a estrutura ou a sua influência de senador para beneficiar uma empresa do Daniel Vorcaro? Não tem, né? Porque o filme é uma produção independente, é uma produção privada e lá estava, porque patrocínio é assim, você investe, você tem lá, né, a publicidade do seu negócio. E era esse o acordo que se tinha com o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro. Então, quando a gente faz isso tudo, quando a gente vê a eleição se aproximando, né, o Lula aí derretendo na sua popularidade, logo se constrói essa narrativa. Eu prefiro ver o dinheiro do Vorcaro sendo investido num filme de uma produção independente, que não é dinheiro público, do que o dinheiro do Vorcaro comprando influência dentro do STF, comprando influência dentro do Senado Federal. Aí não dá. Agora, essa história de que Ciro Nogueira era bolsonarista é contar a história pela metade, porque até ontem, repito, estava no colo do presidente Lula. Agora, quando o assunto é materiais elétricos e hidráulicos, a Sigami é referência número 1 no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. São mais de 20 mil itens à pronta entrega que garantem que as construtoras, indústrias e profissionais de reformas encontrem tudo o que precisam em um só lugar. E isso significa mais agilidade no seu dia a dia, menos atrasos e zero dor de cabeça. Com logística eficiente e entrega rápida para os 2 estados, a Sigami assegura que seu projeto continue avançando sem interrupções. E, além disso, você conta com preços competitivos e um atendimento especializado que entende e oferece soluções práticas, não apenas produtos. Se você busca eficiência, confiança e parceria de verdade, está na hora de você conhecer a Sigami. Qualidade garantida, preço justo e entrega que nunca vai te deixar na mão. Seguimos, então, os nossos assuntos aqui, né? Vamos... Calma. E ele escrito. Ah, tá, que a senhora falou assuntos. O assunto é o mesmo. Não A senhora precisa. falou assuntos, eu pensei, vai mudar. Não precisa. Mas vocês não são pagos para pensar. É verdade. Vocês são pagos para falar. Tem razão. Então, vamos lá. Então, tudo com Guto. Tens ejaculação razão, precoce. tens razão. Guto. Magda, tens razão, Magda. Deixa eu te dizer, Magda, eu acho que o Flávio Bolsonaro pode ter rachado a candidatura dele. Porque o mano não respeita a minha opinião. Hã? Eu acho que ele pode... Eu ia Tá, mas explicar. a Eu acho entrevista que é depois, gente. Deixa ele comentar. Eu acho que ele rachou a candidatura dele. Por quê? Porque as opiniões de aliados não são boas. Eu vou ler aqui 3 comunistas, tá? Comunistas, vermelhos, hoje que disseram. Romeu Zema, tá? Comunistaço, candidato a presidente da República. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrar, pedir dinheiro para o bandido do Vorcaro é imperdoável. O comunista Zema, que disseram que só os comunistas que comemoraram, ou falaram ou criticaram. Caiado é comunista. Com certeza. Opa, certamente, um grande comunista. Ronaldo Caiado disse o seguinte: o Flávio deve responder sobre a sua relação com o Vorcaro. O Brasil exige transparência.
Tá, e tem mais um comunista. Esse é comunistaço, esse é comunistinha, porque é novo. Renan Santos, candidato do MBL, do partido Missão. Se o Brasil fosse um país sério, Flávio Bolsonaro deveria ser preso. Quem disse? Os três são comunistas. É o comentário do colega, então, por favor, esses três comunistas de esquerda, comunistas, foram que disseram. Um, inclusive, disse que ele deveria ser preso. Eu não vi o Lula dizer que ele tinha que ser preso, nem o Boulos, nem ninguém. Quem eu vi foi o Renan Santos, o Caiado e o Zema. Aliados dele. O senhor, só pesquise, por favor. Quando a gente... abstrai o resto. Obrigado. Falaram sem interromper. Não, mas abstrai o... É que eu entendo... Não, eu entendo o nervosismo, mas vamos em frente. Hoje não é um bom dia para ser bolsonarista, mas vamos lá. Mas tu sabe que é o seguinte, que diz, mas é uma produção independente, não tem dinheiro. Tem sim. O Raid deu um pitaco sobre a Prefeitura de São Paulo, que botou uma boa grana numas ONGs ligadas à produtora, mas o Mário Frias... Aquele Mário Frias, que era secretário da Cultura, que trabalhava na Malhação, ele botou 2 milhões de reais de uma emenda para uma ONG que é de uma dessas produtoras para fazer o filme. Ou seja, teu dinheiro, meu dinheiro, dinheiro público. E, claro, não tem lei Rouanet. Sabe por que não tem lei Rouanet? Porque a lei Rouanet exige prestação de contas, transparência. Nenhuma empresa que doa grana para a lei Rouanet tira o dinheiro e entrega assim de qualquer jeito, sem a total prestação de contas da lei. Isso é uma desinformação sobre a lei Rouanet. Pô, o Bibo, pode respeitar o programa, por favor. Não respeita. Depois então, é outra história. É claro, quando o negócio é assim, muito privado, né, é porque não precisa de prestação de contas. Veja, um filme que só o Vorcaro, 24 milhões de dólares... custou muito mais que $1,5 milhão do Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar, $1,5 milhão. E só o Vorcaro, 24 milhões de dólares. Agora, a minha dúvida é a seguinte, se alguém puder sanar. Qual serviço Jair Bolsonaro ou a família Bolsonaro prestou para o Vorcaro para ele pagar ou dever uma fatura tão alta quanto essa? Qual serviço foi prestado? Por favor, concluiu? Sim, Magda. Obrigado. Doutor Ruschel, a sua manifestação. Já que essa divertida bancada hoje fez trocadilhos, eu vou começar cantando música. Cante. Pega na mentira. Porque ele, quando questionado sobre o vídeo, sem saber que ele havia sido publicizado, dona Magda, ele negou a existência do vídeo. Ora, se fosse tão legal o seu comportamento, se estivesse ele fazendo algo que ele acreditasse dentro dos padrões democráticos e republicanos, por que ele teria negado? Mas ele negou. O que ele teve que fazer foi mudar a sua versão depois que fomos brindados com esse áudio aí, que nós tivemos a oportunidade de ouvir um pedaço dele aqui. Então, fica mais do que a culpa, fica a sensação de culpa de quem foi pego na mentira, quem foi pego fazendo algo que ele mesmo julgasse que não fosse legal. Porque em sendo legal, sim, é um dinheiro que não é público, é um dinheiro para um investimento, é um dinheiro para um filme, seja lá o que for, não precisaria nada, né? Mas negou as manchetes, e aí quando veio o vídeo, mudou a versão. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar bem claro. O mercado, coitado, o mercado é o que mais sobra. O dólar disparou, né? Ninguém acreditou nas explicações aí de que era dinheiro para que não era. Aquilo, o dólar disparou 2,3%, voltou para o patamar de R$5, lamentavelmente. Os parceiros, os irmãozinhos de cor, o Zema, que é um dos mais rigorosos lá, que abre mão do seu salário na presidência, na governança de Minas Gerais, ele abre mão do seu salário, é um dos mais rigorosos com isso. Os adjetivos o Guto nos trouxe aqui. Mas eu quis ouvir o Tarcísio, que é um candidato citado por mim em 2022, que apontava ele como uma das futuras estrelas do país. Ele optou por disputar a governança de São Paulo. Você sabe o que o Tarcísio disse? Nada. Ele, ao ser questionado, ele preferiu o silêncio. E o que eu imagino, um homem com aquele vernáculo, com aquele conhecimento, com aquele conhecimento político, não ter o que dizer, talvez tenha sido Guto, muito pior do que as 3 citações que tu fez. O silêncio do Tarcísio talvez tenha
mais constrangedor. Ainda em relação ao estimado Ciro Nogueira, que transita pelo centrão, por todos os partidos que estiverem, e o próximo presidente, com certeza ele vai dar um jeito de estar lá. Ele foi saudado e foi cogitado a ser vice do Flávio Bolsonaro nesta campanha. Não fui eu que disse, eu não lanço ninguém a candidato. Ele foi lançado a ser vice-candidato. Outra coisa que também foi desnudado nessa história foi como é que circula o dinheiro, como é que o dinheiro vai, como é que o dinheiro vem. O dinheiro é transferido para um fundo nos Estados Unidos de um outro aliado também da mesma turma, que é amigo do Eduardo Bolsonaro. Então, o dinheiro sai daqui, vai para um fundo americano, que era, então, esse fundo americano distribuía lá para fazer o pagamento desses funcionários. Também tem mensagens do estimado Fabiano Zettel, que também está no rolo, está mais enrolado que o próprio Vorcaro, também tem mensagens nessa negociação, com certeza ajudando na negociação, tentando otimizar. Então, Magda, é muito difícil, eu entendo a missão difícil de ter que defender, às vezes, o indefensável, mas que cada um cumpra o seu dever. Bom, a gente, todas as coisas dessa natureza, a gente vai ver o que é verdade ou não. E não é aqui, né? É com os fatos. E ao longo do tempo nós vamos saber o que é verdade, o que é mentira. Conclui teu assunto, por favor. Eu digo uma coisa, haja IP para tomar um porre e esquecer do dia de hoje. É um dia difícil mesmo para os bolsonaristas. Fizeram contorcionismo aqui. E claro, aí vai para o lado dos canhotos, vai para o lado dos comunistas, dos socialistas, e o PT e o Lula, mas não respondem o ponto central da história. Se acham que é adequado esse relacionamento entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. E aí foi dito aqui, não, mas ele mandou um áudio um dia antes da prisão. Só que um dia antes da prisão, o Brasil inteiro sabia que era o Vorcaro. O Brasil inteiro sabia o escândalo do Banco Master. O Brasil inteiro sabia que a REAG lavava dinheiro para o PCC e era o braço fintech do Banco Master. Ou seja, provavelmente esses recursos eram recursos do PCC, colocados no filme do Bolsonaro. Ou não tem relação. E o fundo lá de pensão do Estado do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, que o TCE, o Tribunal de Contas, disse que o governo do Estado do Rio de Janeiro não deveria colocar dinheiro ali. E aí não é dinheiro público que está sendo utilizado de forma transversa. E as relações do Flávio Bolsonaro com o TH Joias do Comando Vermelho? E as relações do Flávio Bolsonaro com o Rodrigo Bacelar do Comando Vermelho? E as relações do Flávio Bolsonaro com o Gutenberg Fonseca do Comando Vermelho? A gente esqueceu? E as relações do Flávio Bolsonaro com o Adriano da Nóbrega, assassino do Rio de Janeiro? A gente esqueceu também? É só mais um dado, né? Mais um detalhe na trajetória, né, do Flávio Bolsonaro, que é apontado em diversos escândalos de corrupção. Mas, claro, não tem nenhuma relação e eles são os probos e honestos do nosso Brasil. O cuidado está nos detalhes. A Oral Sense reúne os doutores Arthur, Gustavo e Dion Xavier e uma equipe de profissionais qualificados aliando tecnologia moderna e atenção em cada etapa do tratamento odontológico, atendimento em Porto Alegre, atendimento em Lajeado, e o WhatsApp é 51 980225357. Oral Sense, se faz sentido confiar, venha sorrir com a gente. Guto Lopes, vamos lá. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condena Bet, não vou achar que é uma Bet, é Bet, a devolver R$206 mil perdidos por um jogador. Magda, aí eu peço ajuda tanto ao Dr. Ruschel quanto à doutora Aline Klent, ou Ali Klent, porque ela demorou bastante tempo para criar essa marca, então não vou desfazê-la. Doutora Ali Klent, que me ajude. Quer dizer o AB que está vigente. Não, estou com a AB vigente, tem a ser doutora. Foi uma das maiores contratações. Dá uma AB. Sabe que eu dei uma pesquisada, mas não achei caso semelhante. Talvez seja uma decisão inédita a do TJ do Rio Grande do Sul. A 8ª Vara Cível aqui de Porto Alegre, Magda, condenou uma empresa de apostas online, a famosa Bet, como disse a querida Magda, a devolver R$206 mil para um consumidor
diagnosticado com ludopatia. Ou seja, Magda, além de R$8 mil por danos morais. Ou seja, o cidadão, ele ia lá, apostava, perdia, apostava. O que a Bet fazia? A Bet tinha, conforme decisão da Justiça, conhecimento de que o cara estava apostando de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, tá? Mesmo perdendo. O que a Bet fazia, conforme a condenação? Mandava mensagens a ele. As mensagens, Magda, era... aqui, deixa eu ver aqui... porque as mensagens eram bem assim, enviar mensagens com promoções, recompensas e incentivos constantes para estimular novas apostas. O que diz o magistrado? O magistrado diz o seguinte, olha, dava para entender pela plataforma, estou aqui bem traduzindo, tá, Magda? Dava para entender pela plataforma que o cidadão era um doente, porque ele estava perdendo, e perdeu até R$200 mil, um pouco mais de R$200 mil, R$206 mil, né, num período curto, e jogando de manhã, de tarde, de noite. A Bet poderia ter identificado, ou deveria, por obrigação, ter identificado que ele era um jogador compulsivo, ou seja, um ludopata. E deveria ter travado, então, as apostas dele. Essa era a responsabilidade. Diz o juiz que a plataforma tinha condições de identificar o risco concreto associado ao comportamento compulsivo, mas limitou-se ao envio de mensagens genéricas sobre o jogo responsável, sem adotar mecanismos efetivos para restringir ou interromper a escalada das apostas. Ainda assim, continua a Bet a enviar promoções, recompensas e incentivos constantes a estimular novas apostas. É uma decisão, Magda, que se não é inédita, poucas decisões, e que vai, a meu juízo, ensejar novas ações. Mas vamos lá, a ludopatia é um problema grave no Brasil, que está levando pessoas a se endividarem, pessoas a gastarem todo o seu salário, pessoas a usarem os recursos do Bolsa Família, como nós já tratamos aqui dessa notícia, mais de R$3 bilhões do Bolsa Família destinados a bets, e que, se o brasileiro não souber, não souber o que fazer com essa liberdade de jogar, bem, aí a regulamentação está aí e vai ter que começar a pegar todo mundo, Magda. Por favor, Siqueira. Eu acho que abre um precedente muito perigoso, né, esse caso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Fiz uma análise por cima, esse cara, ele jogou mais de 400 vezes num dia, para poder fechar a conta, uma coisa assim, 210 vezes, para ser mais exato. É muita coisa. Bom, resta a pergunta que eu fiz hoje de manhã, foi a seguinte: quando ele receber esse dinheiro, ele vai voltar a jogar? Vai voltar a gastar esse dinheiro com o jogo? Porque joga quem quer, a plataforma está aí. Viciados na Mega Sena vão vir com o mesmo pedido? Vão entrar com a mesma ação? Porque abre, repito, um precedente muito perigoso essa situação. Fiz uma pergunta hoje de manhã. Os viciados em droga, por exemplo. Pega aí um viciado em, sei lá, cocaína. Ele vai ter a coragem de processar lá o traficante? Aí o buraco é mais embaixo, né? Aí fica mais difícil. Então, eu acho que abre um precedente difícil, né? As bets estão aí, ninguém é obrigado a jogar, assim como na Mega Sena também ninguém é obrigado a ir lá e apostar. Agora, se isso vira moda, rapaz, os tribunais vão ter trabalho, dona Magda. Obrigada, querido. Mano, por favor. Ai, tu não me chama de querida, Magda. O problema... Mas você sem querer, não é querido. Ah, tá. Ele não é querido. O problema de tudo... O problema de tudo isso é justamente essa ambiguidade e essa linha tênue até onde se vai, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, hoje, o vício, né? E o vício ao jogo, ele é um grande problema. A gente vê os volumes apostados no Brasil, eles são muito significativos. Existem estudos que mostram, né, que boa parte dos recursos que poderia estar se investindo no país hoje se perde por aí. A gente teve casos também de cartões de Bolsa Família que eram cadastrados, né? Eu concordo, Siqueira, que é muito tênue esse precedente, que pode gerar uma jurisprudência, pode gerar uma série de interpretações e uma série de questionamentos. Mas também, por um outro lado, essa decisão inédita do Tribunal Regional aqui do Estado,
ela já vai fazer com que as bets elas procurem mecanismos para se proteger nesse sentido, porque a dor ensina a gemer. Vamos lá. Se existe na lei algo que diz que se ele está jogando muito e tem que ser identificado, e ele tem que receber mensagem, ele tem que ser coibido nesse sentido, me parece, Guto, que esse precedente está sendo gerado justamente porque as mensagens que deveriam ter um cunho educativo e de alerta, elas acabavam estimulando muito mais a recorrência deste viciado para que ele volte no jogo. Então, aí a gente vai começar. Eu sei que no Brasil tudo é interpretável, eu sei que isso assim é um porre para gente, né? Eu falo toda semana que tem 7 milhões de leis e que muitas vezes o judiciário faz o que quer, mas sim, a gente precisa criar mecanismos porque hoje o volume de jogos no nosso país tem um impacto muito grande na nossa economia e, sem dúvida nenhuma, sim, as bets que elas são extremamente lucrativas, elas têm que criar mecanismos até para se proteger, porque eu concordo, tá ali, joga quem quer. Mas se existe uma norma que diz que tu tem que identificar possíveis viciados em jogo e trabalhar nesse sentido, não vai ser com mensagens genéricas dizendo, o jogo responsável, etc. Mas olha aqui, tem uma barbada e uma promoção para ti, sabe? Então acaba perdendo justamente isso. E esse tipo de publicidade, principalmente num público-alvo que tem um jogo recorrente, no meu modo de ver, ele precisa ser coibido, sim. Sua opinião, Bibo? Eu quero cumprimentar aqui o Tribunal de Justiça pela decisão. Que essa decisão seja exemplo e chame a atenção das bets para colocar um freio. Porque o ludopata, ele joga até o fim. Ele vende a casa, vende o carro, vende a mãe, vende a avó. Não tem fim para ele. E ele sempre está jogando, tentando recuperar. Porque no jogo, só tem 2 pessoas que ganham no jogo. O que banca o jogo, o que faz o meio-campo ali, esse ganha. E outro que ganha é o mentiroso. Ninguém ganha em jogo. Ninguém. Sempre se perde. É que quando alguém que é viciado em jogo ganha, aí, ganhei. E quando perde, não fala. Então tem que ter um freio. Eu sou a favor, por exemplo, dos cassinos no Brasil. Mas os projetos que nós temos de liberação de cassinos tem mais de 30, 40 mil empregos pelo país e tem muita precaução com relação aos ludopatas, reconhecimento facial, tem um limite de perda para que as pessoas não destruam as suas famílias. As pessoas estão cometendo suicídio. Eu fui em enterro de jovem que cometeu suicídio por perder em bets. Eu fui. E não é um nem 2. Tem que acabar com esse tipo de coisa. O lucro é muito alto, porque está em casa vendo futebol, qualquer coisa, vai jogar. Não dá. Está muito fácil acabar com a vida das pessoas. Chega. Tem que ter um basta. Coloque um limite lá. 10 mil reais é um dinheirão. Perdeu 10 mil, para. É muito dinheiro, 10 mil para perder. Pelo menos segura. 10 mil por mês é fácil. Quem quer, acha um jeito. Quem não quer, acha uma desculpa. Querendo se acha um jeito, tem que acabar. Meus cumprimentos ao Tribunal de Justiça Gaúcha, que sirva de exemplo para o Brasil e frear esse absurdo de pessoas descontroladas. Sabe qual é o problema? Começa a perder, joga mais para recuperar, e quero recuperar, e cada vez perde mais. É isso que acontece no jogo. Tem que acabar. Eu não estou aqui defendendo nenhuma religião, que as religiões, a maioria, são contrárias a jogos, porque acaba com famílias de fato, mas tem que ter o jogo comedido, um jogo de diversão e não jogos para acabar com a família desses ludopatas. O ludopata, ele joga compulsivamente até o fim. Nunca ouviram falar de alguém que roubou da mãe, que roubou joia, botou no prego para ir para o jogo? Isso tem que acabar. Parabéns, Tribunal de Justiça. Ali Clento, sobre o assunto. Eu tenho uma visão bem diferente, salvo se houver um ponto que não ficou claro para mim. Se para a instalação, né, para que esse negócio funcione, existe uma previsão de que cabe à empresa estabelecer um tipo de sistema que controle isso. Tu sabe me dizer isso, Guto?
Não. Se isso é... Eu falo isso assim, ó, como se fosse um contrato, né? Então, eu tenho uma empresa, Alibet. Aí, a Alibet... Bom nome. Bom nome. Para que ela possa operar no Brasil, ela precisa seguir uma legislação e estar de acordo com determinadas regras. E lá diz... Para você ganhar dinheiro com esse negócio no Brasil, isso eu estou perguntando, se alguém souber, por favor, me avise. Tá. Você precisa estabelecer um sistema de controle de apostadores, consumidores ludopatas. Se você não fizer, você será punido. Bom, se isso existe e essa empresa não o fez, beleza, concordo, ela descumpriu uma regra prevista para a operação. Eu sinceramente não sei. Tá, não, eu imagino, Guto, eu não estou te perguntando. Assim, eu até estou pesquisando. Tá, aqui, eu não estou te perguntando isso para te pegar, não é isso. É uma pergunta, porque isso para mim muda tudo, tá? Se isso não está previsto, daí, senhores, não faz sentido nenhum. Por quê? Nós temos uma série de produtos que deixam a pessoa viciada, muitos casos do álcool, muitos casos do cigarro, e aí elas têm que indenizar. Bom, no caso do cigarro, sim, né? Acontece quando se mostra o nexo, enfim. Mas assim, aí provavelmente tem uma série de legislações que sobrevieram no decorrer dos anos. Então, essa é a minha primeira pergunta, tá? E se tiver isso, eu concordo. Bom, descumpriu uma regra de operação, beleza. Agora, a minha outra pergunta é a seguinte: por que raios autorizaram a operação, então, nessas bets? Tá, eu pergunto, mas eu respondo, né? Que foi exatamente para conseguir arrecadar dinheiro através de tributação. Então, para mim, o grande contrassenso do Brasil foi terem legalizado. Ah, mas então a gente viu que deu errado. Então, revoga, meu bem. Tá dando errado. Tá criando uma série de endividados, que foi o próprio presidente Lula que disse: ai, porque o brasileiro se endivida porque ele joga. Cara, revoga. Tá lá, tu tá com a caneta na mão. Não faz por quê? Porque tá entrando dinheiro no caixa. Então não me venham agora querer passar para quem está operando, não sei se de acordo com as regras, por isso eu fiz a primeira pergunta, o ônus pela saúde mental de um consumidor que está usando um serviço que é legal. Então, assim, gente, a gente não pode cuidar de todo mundo. Cada um tem que cuidar de si. E se essa pessoa não cuida de si, então o Estado que cuide. Vai, então, cuidar da saúde mental dessa pessoa. Tá? Essas são as minhas considerações. Fica para reflexão. Se alguém souber as respostas, eu agradeço. Obrigado. Vamos amenizar e falar de coisa boa e saudável, Bibo Nunes. Excelentes palestras e gratuitas. A Semana S chega com uma programação exclusiva para empresários. Dia 15 de maio, das 8h30 da manhã à 1 da tarde, na sede da FEComércio Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, palestras sobre varejo, inovação e um painel especial de turismo com grandes nomes do setor. O encerramento será com a palestra do economista Ricardo Amorim. Garanta sua vaga gratuita em fecomércio-rs.org.br. Participe, vagas limitadas. Muito bem, vamos voltar às bets com o comentário do Dr. Ruschel, por favor. Magda, deixa eu aperfeiçoar a informação. Ai, mas como tu é bem... Aperfeiçoe, É que eu sou muito recatado, dona Maria. Não, recatado tu não é, mas... também não é, tá? Idolar, Então não sou. também. Não, a idolar, isso eu sou. Obrigado, Guto, pelo reconhecimento público. Qual lá? Pode ser mais... Parou? Qual casa que o senhor frequenta? Eu não consigo fazer um comentário, dona Maria. Eu sou muito criticado, mas é só eu o sou muito senhor, pressionado, eu sou muito pressionado. É só o Vou senhor voltar ao direto. tema, vou voltar ao tema. Primeiro, é uma decisão, Ali, é uma decisão singular do juiz da 8ª Vara Civil. Não é ainda do Tribunal de Justiça, Isso, que seria Peço perdão através do seu. É uma decisão isolada que merece o mesmo respeito. Pois não? Pois não. Nessa linha. Eu realmente faço essa pergunta porque não li o processo e acho que se houve a condenação tem uma justificativa. Para mim, essa é a pergunta mais importante que acredito que o magistrado eu acho que tenha... Nada do teu comentário invalida o fato de não ter sido. Só que a decisão, por enquanto, era uma decisão ainda única de um juiz da 8ª Vara Civil, tá? E aí... Não é o TJ, então, né? Não foi ainda o TJ do Rio Grande do Sul. Ainda é uma decisão de primeira instância. Mas, com certeza, a que perdeu vai
recorrer à segunda instância. Segundo, eu acho muito frágil a decisão, exatamente na linha de tudo que tu expuseste para nós aqui, Ali. O jogo está regularizado no Brasil. E qual a diferença de eu jogar na Bet ou qual a diferença eu entrar num cassino e botar todo o patrimônio da minha família fora em uma semana? O cassino não está regularizado. Não. Mas enfim, Eu estou Tá, dizendo, gente, não vamos desviar. Fale, doutor Rousseau. eu estou dizendo a doença do jogo intempestivo. Nós tínhamos o bingo, temos as diversas formas de jogo. O que se diz é que a legislação precisaria criar mecanismos específicos que, em não acontecendo, permitiriam uma sentença, então. Porque me parece que o jogo, ao ser liberado, por isso que eu premiei o teu enfoque, Ali, a legislação, ao permitir que as bets apurassem no Brasil, ao recolher tributos hoje que são valores estratosféricos, né? E houve a discussão aqui nessa bancada, a qual eu apoiei, porque elas estavam aqui na fronteira, na Argentina, no Uruguai, nos países, operando no Brasil e os impostos indo para fora. Então, se vai ser isso, então que se regularize aqui. Então, nós temos que avançar na legislação para o que enquadrar o que é a ludopatia, como bem disse o Bibo. O que é a ludopatia? Se a pessoa, em um dia, joga 5, 6 vezes, ela já mostra um perfil deturpado, né? Ou ela joga 5, ela joga 10... Médicos, né, poderiam fazer um trabalho, os psiquiatras fazer um trabalho sobre isso, não é nós que vamos fazer aqui. Mas precisaria haver uma legislação. Acho muito frágil, acho que a sentença não se sustenta e ela revolucionaria todo o sistema, porque teria que todos os jogos serem suspensos no Brasil, porque a compulsão, ela está dentro da quantidade de vezes que tu joga. Vamos falar de JebWork. A JebWork Mobiliário para Escritório oferece a mais completa linha de imóveis para a sua empresa. Com fabricação no Rio Grande do Sul e atendendo todo o mercado nacional, apresenta o que há de mais moderno, com qualidade e funcionalidade. Quando o assunto é mobiliário para escritório, a marca certa para o seu negócio é JebWork, onde cada projeto é desenvolvido para oferecer inspiração, conforto e produtividade através de soluções completas em mobiliário corporativo, com design contemporâneo, materiais de alta qualidade e confiabilidade. A JebWork cria espaços inovadores, impondo estilo a cada ambiente, da ergonomia perfeita ao mais sofisticado acabamento, tornando os espaços mais confortáveis e eficientes. JebWork, disponível nas melhores lojas do Rio Grande do Sul e também do Brasil. É só você acessar o site jebwork.com.br ou segui-los no Instagram, @JebWork. E ainda sobre o assunto em pauta, Rádio, por favor, o teu comentário. Bom, temos uma pesquisa da IBEVAR e da FIA. A IBEVAR é Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e da FIA Business School. E essa pesquisa demonstrou um dado alarmante em relação às bets. Hoje, as bets, segundo esses institutos, que são privados, são as maiores responsáveis pelo hiperendividamento dos brasileiros. Mais do que os e o cartão de crédito. Somados, para a gente ver o impacto das bets na questão financeira dos brasileiros e brasileiras. Existe uma diferença, no meu entendimento, para as bets e cassinos, bingos, que eu acredito que deveria ser regulamentado aqui no Brasil. Qual é a diferença? A questão do app, do digital, do virtual, dificultem muito o controle estatal sobre isso, né? A fiscalização sobre a viabilidade realmente de que as pessoas possam ganhar uma aposta a cada quantidade determinada de apostas, que é assim que funciona, né? Nós temos lá nos cassinos, isso é mais ou menos regulamentado. Claro que a gente sabe que existem fraudes, mas como é mecânico, é algo mais difícil de ser realizado. Mas no mundo virtual, nós sabemos que isso é inviável, esse controle. Além disso, a questão de estar sempre na mão, né, do usuário, da pessoa que tem ludopatia, por exemplo, sempre ao acesso, isso também faz com que aumente a compulsividade das pessoas. Nós temos hoje uma situação perversa, uma epidemia
das bets e nós precisamos sim políticas que visem vetar esse expediente. É bom que a gente lembre, as bets foram aprovadas no ano de 2018, final do governo Temer. Passaram 4 anos sem qualquer tipo de regulamentação e sem arrecadar também impostos aqui no Brasil. 4 anos livres aí durante o governo Bolsonaro e foram ser regulamentadas no ano de 2023, já no governo Lula, aí com determinadas regras, algumas bets foram extintas e outras foram regulamentadas e passaram justamente a arrecadar impostos. E existem leis aí, inclusive, do pré-candidato ao Senado, Paulo Pimenta, que tem como objetivo vetar o jogo do Tigrinho. Aliás, o proprietário do jogo do Tigrinho foi alvo de uma operação policial há poucos dias atrás e estava aí envolvido com políticos da direita bolsonarista que estavam em conjunto aí com esse proprietário do jogo do Tigrinho. Vamos lá. Vamos. É só para fechar mais. Enquanto não tá. Hoje eu esqueci. Não, mas tá bem. Então, deixa eu te dizer, eu vou deixar mais sensacionalista o teu comentário, porque eu quero falar sobre a Federação Varejista do Rio Grande do Sul, que realiza a 2ª edição do Fórum Estadual do Comércio. É nesse dia 15 de maio, aqui em Porto Alegre. O encontro reúne nomes da política e do setor para discutir temas sobre o novo varejo que move o Estado. A programação traz 6 painéis que abordam gargalos logísticos, crédito e empreendedorismo e foca nos caminhos para o fortalecimento do comércio e dos serviços no Estado. Inscreva-se em federaçãovarejista.com.br. Pode falar agora, Guto. Magda, sabe que eu vou lá assim, para fechar aqui. O Bibo tem razão. O Bibo, nós erramos aqui juntos a questão do TJ, 8ª Vara Civil de Porto Alegre. Não foi o Guto. Não, foi um equívoco meu. É do Tribunal de Justiça, só que não chegou nem da instância. E na segunda instância. Me faltou explicar isso. Mas o Bibo fez uma boa abordagem, eu gostei, quero concordar contigo. E dizer, Ali, que também tu tens razão quando não... Pode repetir. Eu estou usando isso, eu vou cortar tranquilamente. Então, tu tens razão quando, se a regulamentação não deixa especificado a questão da plataforma ter que identificar, ou ter o algoritmo poder identificar, por mais que a gente saiba que tem essa capacidade, se não está na lei, o que não está escrito pode não valer, mas vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão. O Siqueira, o cara realizou 90 mil apostas em 7 meses. O cara gostava de apostar. 90 mil apostas em 7 meses. O Siqueira trouxe um número aqui que num dia ele fez 212 apostas. Num dia. Imagina quem faz isso, o cara que está doente. Eu quero agradecer, claro, o doutor Edmar Jacques, que me propôs o assunto. E só para lembrar aqui ao colega Leonel Hadi, que citou o projeto do deputado Paulo Pimenta, que quer acabar com caça-níqueis digitais, que é o tal do tigrinho. É diferente das bets de apostas, Magda, em jogos de futebol, por exemplo, ou em outros jogos, mas é aquele caça-níquel digital, exatamente como aquela maquininha que tinha antigamente nos botecos da vida, que ele chama de crime contra a economia nacional, porque acaba, primeiro, as pessoas perdem grana, porque é jogo de azar, o nome já diz tudo, e o dinheiro vai para fora do Brasil, porque as empresas não são daqui. Muito bem. Lula acaba com a taxa das blusinhas. Isso aí, meu Deus, é tanta coisa. Compras internacionais de até $50 não terão imposto. Pois é, Magda, eu adorei essa notícia, eu achei ela tão fofa, porque assim, a gente tá aqui, inclusive, falando, sobre ter que mudar de narrativa, mudar de opinião. Então, eu acho interessante, acho no mínimo interessante, porque o Lula, 2 anos depois de instaurar uma taxa que foi muito polêmica, muito impopular, porque acabou incidindo sobre compras de sites do exterior, especialmente da China. Ele agora, isso aconteceu, vamos lá, em 2024. Eu não sei vocês, eu me lembro disso. E na época houve uma defesa bem contundente do governo em relação à necessidade de proteger a economia, proteger os produtores ou a indústria local e tal, brasileira.
E tudo bem. Só que 5 meses antes da eleição, o Lula agora vem e diz que vai acabar porque ele nunca concordou com isso. Ele nunca concordou. Então, assim, se tem algo que para mim é mais... eu não vou falar o que eu ia dar, mas assim, que é mais sem cabimento é isso, né? Então, que dissesse, mudou o cenário, realmente se verificou que não fez sentido. Mas não, houve uma arrecadação muito robusta em relação a isso, mas sabe-se que é uma medida absolutamente popular, porque vai beneficiar quem compra itens da China de menos de $50. Ou seja, são itens baratos. Ou seja, é a grande população do Brasil. Ai, Ali, mas tu está dizendo que é por causa das eleições e que é uma medida, assim, populesca? Sim, tô dizendo, né? Tô dizendo isso porque... qual é a justificativa? Fazer as pessoas felizes? Que bom. Mas que é estranho e, a meu ver, vai contra tudo que ele falou antes? Sim. Olha só, o Grupo Matias, que é conduzido diariamente pelo seu Darcy Matias, oferece 7 unidades crematório, inclusive para pets. O seu Darcy está presente todos os dias, todos os momentos. Ele cuida de cada detalhe, executado por uma equipe acolhedora, e todos os processos são feitos com atenção, com respeito e carinho. Tem o plano funeral, que atende toda a família, com cobertura completa, incluindo cremação. E a compra programada, para quem planeja tudo com antecedência. Então, ligue 51 31 10 80 01. Seu Darcy, agora o senhor já pode se recolher, já pode dormir, que eu já falei com o senhor. Vamos encerrando o nosso programa aqui? Vamos encerrando aqui na TV... Não encerra. Então, já me disseram que não é para encerrar. Eu acho que hoje eu estou com um problema com o meu cérebro, porque ele diz uma hora que eu tenho que fazer uma coisa... Magda, vamos aproveitar então esse momento e fazer umas comprinhas agora? Das blusinhas? Até $50 não tem problema. Seguir com a nossa obrigação. Tá bom. Paulo, faz seu comentário. É um camelódromo virtual. Não pode um cara que está claramente fazendo fraude, que entra sem imposto, sem nada. É uma fraude porque ele falsifica o valor do bem. Nós queremos que a regra do jogo seja pelo menos igual para todo mundo. Quem falou isso? Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, no ano de 2022, se referindo a AliExpress e a Shopee. Pois é, quem queria taxar, na verdade, era o Paulo Guedes. E quem fez o lobby para que existisse a taxa das blusinhas foi o Luciano Hang, da Havan. Inclusive, o Mano vai avançar um pouco nesse tema, justamente dizendo que era uma concorrência que sou eu, desleal. Tá? Depois eu falo. Perfeito, né? Só para não dizer que eu não estava avançando sobre ele. É um avançador. Então, o queridinho da nós temos uma iniciativa muito importante do presidente Lula, que é justamente retirar as taxas de quem faz compras de até $50 nesses sites. Mas... vai se falar muito daqui para frente sobre a questão das taxas, né? As taxações, a taxa da blusinha, a taxa disso, a taxa daquilo. Eu quero só trazer mais um dado, né? Além da votação simbólica, que todos os parlamentares aprovaram essa taxa das blusinhas, inclusive o Nicolas Ferreira, que agora está dizendo que foi um absurdo. O presidente Lula é oportunista e que ele foi contrário, mas ele não votou contrário, não. Eu quero trazer uma outra frase. O Pix é de graça, mas o tráfego ali vai pagar um imposto. Se o Pix é de graça, por que não botaram 0,10% ou um 0,15% ali? Vocês preferem o Pix de graça ou com um imposto pequenininho? Quem falou isso? Paulo Guedes também, ministro da Economia do Bolsonaro. Quem queria taxar o Pix, quem criou a taxa das blusinhas, foram os bolsonaros. E agora, durma-se com esse barulho. Acertada a decisão do presidente Lula, porque isso vai permitir com que o brasileiro possa fazer compras mais vantajosas no seu bolso no dia a dia. E assim vamos encerrando aqui na TV Pampa o Atualidades Pampa de hoje, com transmissão ao vivo para os lares de mais de 11 milhões de gaúchos. Nós seguimos na companhia de todos vocês pelo YouTube do Atualidades Pampa. Então acessa aí, youtube.com/atualidadespampa, que vai continuar conosco, acompanhando os principais assuntos do dia. Sempre lembrando que as manifestações, as opiniões emitidas neste programa, elas refletem a opinião dos comunicadores e não da TV Pampa. Mas esta é a TV Pampa, a TV dos gaúchos.
Magda, eu vou discordar do Hadi e de todos aqui na bancada, pelo menos os que se manifestaram até agora. Hein? Revolucionário. Sou corajoso, Magda, isso é verdade. É um valor que eu tenho. Magda... Ele até fez assim na voz. Eu dei uma... Eu quero ter uma voz igual do Léo Siqueira, meu amigo. Magda, sabe que eu, além da coragem, eu sempre nutro a minha coerência. E quando o debate da taxa das blusinhas, eu apoiei a taxa das blusinhas aqui. Eu apoiei. Porque eu sou um nacionalista, eu defendo a indústria nacional em primeiro lugar. Não à toa, eu sou um brisolista, um getulista. Né? E por isso eu disse, a indústria nacional está perdendo muito com esse livre comércio sem imposto dessas bugigangas, desses badulaques, da roupa, do ursinho, da Ali Client, dessas coisinhas todas, até $50, Ali, que vinha da China, principalmente, sem pagar imposto. E que vai voltar a transitar no Brasil sem pagar imposto. Eu entendo que as pessoas querem comprar mais barato. Mas vamos lá. Você lembra daquele comérciozinho que tinha ali na Voluntários da Pátria? Não tem mais. Quantas lojas? É verdade. Quantas lojinhas vocês já viram aí na sua cidade? Eu falo da minha cidade, de Viamão, ou aqui da Alvorada, ou de Cachoeirinha. Quantas lojinhas fecharam? Estão lá com aluga na frente. Porque eram lojas que vendiam produtos da indústria nacional, geralmente pequenas indústrias. Aqui em Cachoeirinha tinha uma produção de lingerie muito forte, é verdade. De roupas femininas que eram vendidas aqui na Zenha e que não tem mais. Por quê? Porque é muito fácil pegar um celular e clicar num produto que vem da China muito mais barato do que aquele para produzir aqui no nosso país. Bem, mas vamos lá. Esse sou eu, é a minha coerência. Eu defendo essa taxa publicamente. Eu gostei que o Bibo, quando o Hadi falou aqui que o Paulo Guedes defendia taxar o Pix, o Bibo gritou de lá, é correto. Tá bem, cada um tem que... Eu gosto assim, Bibo, quando a pessoa diz o que pensa. Eu defendo a taxa das blusinhas, sempre defendi, em nome da indústria nacional. Tá, o Lula vai terminar com a taxa das blusinhas. Tá, Lula, eu não gostei da tua decisão, mas eu gostaria que agora ela viesse acompanhada de um incentivo para essa indústria, então. Porque essa indústria precisa existir. Se ela vai competir com a China, eu sei que depois o Mano vai aprofundar e ele é especialista nisso, mas se ela vai competir com a China, mano, uma indústriazinha aqui de Cachoeirinha, ou ali de Viamão, ou aqui de Porto Alegre, ela precisa ter condições, então, dessa disputa. Porque senão fica uma disputa muito desleal. Né? O produto chinês entra sem imposto e o nosso produto aqui tem um valor agregado de imposto altíssimo ainda. Que não é culpa deste governo, que não é culpa do Haddad. Isso é mentira, uma narrativa falsa que criaram. É culpa do país, da estrutura, da nossa cultura de impostos. E que tem uma sobrecarga que acaba elevando o produto brasileiro e que leva ele a ser muito mais caro que o produto chinês, por exemplo. Mas a decisão está tomada e agora o povo tem que aproveitar e comprar mesmo. Doutor Ruschel, por favor. Magda, eu quis falar antes do Guto porque o nosso conteúdo, até porque quando dos debates isso foi criado, foi um grande debate que permeou esta bancada aqui, e eu já sabia a opinião dele, que corroboro, e que não vamos mudar e nem poderíamos mudar. Primeiro, um reconhecimento de que é um fato político. Ano político tem isso, né? Eu consegui apoiar aqui, Guto, tu és testemunha aqui conosco, eu consegui apoiar em ano de eleição que o Bolsonaro subiu o Bolsa Família 200%, de 200%. Por quê? Porque iria beneficiar quem precisa. Então não me interessa, se era eleitoral, não era, né? Continuei não votando nele, mas elogiei a atitude e saudei a atitude. Quando nós tivemos a discussão da taxa das blusinhas, eu me lembro de ter citado as ruas aqui do centro, ter citado os meus passeios que faço aqui pelo centro, das lojinhas que estavam sofrendo com uma concorrência desleal. É desleal. Aqui tu tem uma tributação, uma das maiores do mundo,
né? E quando eu posso pegar um celular e comprar um produto com 0 de tributação, evidentemente que esse produto é muito mais barato. E ele aqui, o meu lojista aqui, que eu adoro visitar, aqueles meus passeios que faço no centro, que já está se tornando passeios melancólicos, né? Passar por ali é o desemprego. São lojas fechadas, pessoas que perderam o emprego, que sustentavam sua família. Quando veio a tributação, o que eu ouvi? Porque eu ouvi as sacadilhas, Guto. As sacadilhas me foram dirigidas. O senhor estava muito atento. Apoiamos bastante aqui. Direto do túnel do tempo. Me foram dirigidas as sacadilhas. Apoiamos bastante aqui. Porque mais um imposto. Vai criar mais um imposto. Olha quanto vai custar, vai aumentar. Tudo isso foi chamado de arrecadador, de apoiar. Não, o que se queria era uma produção ao produto nacional. Eu vou ouvir muito atento o Mano e sei que vou aprender muito, porque ele traz a ótica de quem produz, ele vive isso, é um especialista nisso, faz parte de uma diretoria que administra isso, vai ser muito envolvente. Então, eu quero dizer o seguinte, o fato político, ele rende. E eu não discuto que estamos num ato político e cada um busca o seu. Tá? Mas que a medida protegia o emprego, protegia os trabalhadores do Brasil, do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo, e que se sentem prejudicados, assim, porque volta a ter uma concorrência extremamente desleal e volto a reiterar o que disse na época, mantive que eu achava importante que viesse essa taxa e lamento agora que se tire, porque se já há um desemprego neste pequeno comércio, ele agora aumentará e muito, dona Magda. Se os colegas concordarem, até pela citação do Ruschel, o Mano pode fazer a fala dele e depois todo mundo falar. Claro. Eu não sei o que você... Eu quero falar sobre esse assunto. Sim, então tá, então fala. Fala? Eu? É tu. Tá bom. Bem, a divina decadência do desgoverno que eu critico acabou o governo Lula com essa da taxa das blusinhas. Eu banquei um palhaço, defendendo a indústria brasileira e o emprego do brasileiro. Cheguei, subi na tribuna, quando o meu partido, o PL, em peso, estava orientando para votar zerando, sem qualquer taxa para as blusinhas. Por quê? Como a esquerda fazia, também a direita está fazendo, é dinheiro para o Lula ou é dinheiro para o Bolsonaro. Digo, não é isso. É acabar com a indústria brasileira. Como é que a indústria brasileira vai competir com a indústria chinesa sem pagar impostos? Ou então, faça o seguinte, eu não sou extremista, tire os impostos das empresas brasileiras, tudo bem, mas não. Aí eu expliquei. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, depois disse para mim, mas Bibo tem razão, tem a Guararapes, uma empresa atacadista lá de vestuário que vai quebrar. Sim, vocês não podem pensar, como muitas vezes somos atacados pela esquerda, se é contra o Bolsonaro, contra o Lula, tem que ir contra. Não é assim. Vai acabar com o emprego. Essas pequenas lojas têm em todo o Brasil. Você, se é um empregado, sinta-se quase desempregado. Não sou alarmista. Como é que vai competir vendendo? Como? Antigamente era zerado. Não tinha imposto até $50, mas não tinha essa mídia toda. Era meia dúzia, poucas pessoas compravam. Hoje, veja horários nobres, televisão, de jornal, rádio, mídia massiva dessas empresas chinesas vendendo cada vez mais. E como é que ficam as empresas nacionais? E o melhor, tivemos um aumento de 25% em arrecadação para o governo federal, mas também arrecadação que garante a manutenção, a existência das empresas, das indústrias e das lojas que revendem as famosas blusinhas, roupinhas, não é nada, são praticamente R$250. Se compra muita coisa com isso. Agora eu que briguei, convenci, olha, esses 20% aí, tem meu dedo lá e todo mundo reconhece, porque eu sou um cara de posição. Tem 1.000 lá e eu tenho minha posição aqui, eu vou. Esses dias eu tive uma briga lá com relação ao Glauber Braga, que se não sou eu, ele não estava suspenso 6 meses. Está suspenso 6 meses por minha causa, briguei com todos, quiseram me tirar, me tiraram da vice-presidência e voltei. Se desculparam comigo, que nem agora. Estou envergonhado.
até emendas propunham. O PT inteiro votou a favor da taxação. O PT inteiro votou. E agora vem o seu Lula por jogada eleitoral, totalmente eleitoral. Só pensa na eleição, não pensa na nação. Aqui, ó, eu sou um crítico do governo, mas essa aí foi de me deixar com um sentimento vomitoso, uma vergonha, um presidente, um partido desse comportamento. Como é que na hora todos votaram a favor e agora está em queda total? Não, vamos lá, vamos liberar a gasolina, 0,89 centavos, a gente dá um jeito, o desenrola e por aí afora. A maior vergonha que eu vi nesse governo Lula foi isto. Interessa o poder a qualquer preço e a nação que se rale. Se você tem emprego em loja pequena, cuidado, porque o destempero é total e geral e a arrecadação continua, cobrando as empregas das brasileiras pequenas que tendem a falir. Pense bem nisso. Eu penso no Brasil, eu penso na nação e não na próxima eleição. Siqueira, por favor, para concluir esse seu assunto. Pois é, dona Magda, o seguinte, a taxa das... Até tu, meu filho. Pelo menos é o que eu tenho assistido. É Magda. Magda, é o seguinte, a taxa das brusinhas, né, que o Lula cancelou. O pai dos pobres é um cara sensacional. Aí, uma matéria hoje que ele se arrependeu de ter criado. Primeiro que o governo está totalmente perdido, porque quando o Lula estava na Europa, o Alckmin, que assumiu a presidência, disse que o governo jamais iria cancelar a taxa das blusinhas. E aí o Lula ontem pegou todo mundo de surpresa, inclusive numa decisão onde ele proibiu até os jornalistas, não deu entrevista, não falou sobre o assunto porque ficaria muito feio ele agora ir contra algo que ele mesmo criou. E aí o pai dos pobres na internet ontem e hoje está fazendo muito sucesso. Lula cancelou a taxa das brusinhas porque se arrependeu. Quando a gente se arrepende de alguma coisa, a gente não espera quase 4 anos, né, para ir lá e desfazer. A gente fica ali no meio, uma semana, você vai lá e pede desculpa, né? Pá, foi um erro. É claro. Hoje o governo já arrecadou 9 bilhões de reais. E sabe por que a taxa das brusinhas foi cancelada? Dá um Google. Uma pesquisa mostrou que mais de 62% dos brasileiros veem o principal erro do governo, a taxa das brusinhas. Por quê? Porque atinge a classe C, a classe E. E outra, é mais fácil culpar um aplicativo do que encarar a realidade de um taxade que criou a cada 37 dias um novo ou aumentou um imposto que já existia, aí sufocou o poder de compra, aí é mais fácil você culpar o aplicativo do que o preço do aluguel, o preço da energia. Agora tem mais a questão da escala 6x1, que vai sufocar ainda mais o lojista, o empresário. É muito fácil culpar um aplicativo. Agora, o difícil é encarar a realidade dos fatos. O brasileiro foi para o aplicativo comprar porque o salário encolheu. De cada 10 brasileiros, 8 usam o cartão de crédito para parcelar, para comprar alimento, comida. Então, quando o brasileiro vai lá para esse aplicativo, primeiro porque está buscando preço baixo. E o que mais me indigna nessa história é que isso tudo foi cancelado na boca da eleição. Então, antes de você elogiar o presidente Lula por ter cancelado a taxa das brusinhas, para um pouquinho para pensar, cancelar algo que ele mesmo criou, ele mesmo aprovou, Magda. Ali, para encerrar ou vamos seguir com o Mano? Não, eu vou falar só para encerrar, mas é que é isso aí, né? É uma hipocrisia completa, sempre. Mais um caso em que a gente fica assim, tipo, vamos acreditar de novo. Enfim, mas que bom, fico feliz, porque afinal de contas tem coisinhas boas para comprar. Isso aí. Mano James, revogação da taxa das blusinhas compromete a indústria gaúcha, que é o que diz a Fiergs. Eu queria ter juntado ali, mas ninguém concordou. É verdade, né? Vamos lá, tentei. Mas tudo bem, dona Magda, faz parte. A Fiergs teceu uma nota que, inclusive, foi publicada no jornal O Sul hoje. Maior jornal. Não. E o resto é real. Não. Vocês são os feios. Eu quero dizer para vocês que o nosso colega aqui, nossa visita ficou apaixonado. Desculpa, eu pediria desculpa. Ele diz, a gente olhando vocês... Ele ficaria apavorado se o original tivesse normais, mas não são. Mas essa nota demonstrava, assim, profunda preocupação, né? Porque, primeiro, vamos trazer alguns fatos que eu acho que são importantes, né?
O lobby, Raid, não é do Paulo Guedes, não é do Haddad, não. O lobby é da própria CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, que entende. Porque vamos lá fazer a conta, né? Até $50, tu cobrar 20% de imposto para esses produtos que são importados, e aí não só da China, mas de qualquer lugar que vem por viagem internacional, por frete internacional, online, etc. A gente está falando de manter a competitividade, principalmente dos produtos chineses, porque eles são extremamente competitivos no que eles fazem. Então, tu aumentar um produto que custaria $50 para $60 ainda faz, em primeiro lugar, que ele continue sendo extremamente competitivo, né? E o constrangimento em relação a isso é porque foi muito bem dito aqui, o Haddad sempre foi um ministro que foi criando taxas, né, e ganhou esse apelido, mas o mérito dele em relação à defesa nacional foi sim, porque ele era ministro da Fazenda, do governo Lula, e sim, enquanto ministro, articulou positivamente, foi favorável a esse mecanismo, que é muito importante para a economia e para o ambiente da economia nacional, porque a gente está falando o seguinte, tá? Segundo estudos da CNI, evitou a entrada de 4,5 bilhões de produtos em reais de importados, tá? E preservou 135 mil empregos, isso. Que aí entra justamente se a gente for olhar e pensar assim, pô, uma coisa que eu quero pagar $50 e ir para $60, não vai fazer tanta diferença, principalmente de coisas supérfluas, né? E não deixa de ser blusinhas por causa disso. Agora, a gente está falando de uma indústria, e aí vamos falar da indústria gaúcha, tá? Que passou por uma enchente, que teve um prejuízo de 14 bilhões no ano da enchente, que ainda está lambendo as feridas da pandemia, que teve todo esse impacto da taxação dos Estados Unidos, que impactou muito a indústria gaúcha e principalmente as indústrias. Então, a gente está falando de soma de prejuízos. Então, o que a gente quer é que justamente que a competitividade da indústria nacional e principalmente da indústria gaúcha tenha um pouquinho de luz no fim do túnel. Porque se é o seguinte, se a gente não criar mecanismos como a taxa das blusinhas, e aí o que entra? A gente precisa ser didático também em relação com a sociedade, porque a sociedade pensa assim, estão aumentando o imposto, vamos pagar o meu imposto. Não, cara, isso é se aproveitar muitas vezes de quem está de um lado ou não. Não, nós temos que ser educativos para mostrar para a sociedade, sim, que se nós não criarmos mecanismos de proteção, isso vai gerar desemprego, isso vai gerar falta de competitividade, porque é muito mais fácil para o empreendedor que produz uma blusinha hoje parar de fabricar e parar de gerar emprego no país e botar um white label lá e botar um selo e botar a marca dele e fabricar na China. Ele vai continuar ganhando, ele vai impor muitas vezes isso. Então, o que a gente está querendo falar aqui é justamente em quem mais beneficia, que é a indústria. E a indústria é a maior prejudicada nesse sentido. Isso não é um projeto de A, da ideologia B. Não, isso é um projeto, e aí, parabéns, Guto, é um projeto para preservar a soberania da indústria nacional. Porque se a gente rifar a indústria brasileira, no momento, num primeiro, a curto prazo, pode ser até mais barato para o consumidor. Mas depois o Brasil vai ficar refém dos países industrializados e vai ter que pagar o preço que eles quiserem, porque nós não vamos ter concorrência com a indústria nacional. Rádio. É por isso que o governo federal estabeleceu o subsídio de 300 bilhões de reais desde o início do governo. E agora lançou um programa de 15 bilhões de reais pelo Brasil soberano. Então, está justamente reforçando a indústria nacional. Aliás, inclusive dessa questão dos metais raros aí, né, que a gente tem esse debate em relação aos Estados Unidos, é justamente a contrapartida que o governo brasileiro quer, industrializar o Brasil para poder acessar as nossas riquezas minerais. E já que a gente está falando de emprego, porque isso tem um impacto de emprego aqui no Brasil, eu quero só trazer um comparativo rápido aqui, Magda, que é o seguinte, o salário médio do brasileiro em 2020, governo Bolsonaro, era 3.250. Em 2021, o salário médio dos brasileiros baixou para 2.970. Hoje, o salário médio do brasileiro é de 3.600.
R$1.652. Então dizer que hoje, né, o poder de compra do brasileiro reduziu é mentira. E também dizer que hoje nós temos uma carga tributária maior do que tínhamos há uns anos atrás é mentira também. Em 2022, a carga tributária vinculada ao PIB era 33,71%, o último ano do governo Bolsonaro. E hoje ela é 32,3% do PIB. Então vamos parar de mentir e de trazer, é taxade, é taxação, o salário tá péssimo. É claro que o salário está muito aquém do que a gente deseja, mas a realidade é que já foi muito pior e eles querem fazer de conta que agora é que está pior do que era antigamente. Bibo, por favor, nós temos... Restabelecendo a verdade, não existe subsídio do governo para empresa ou para indústria. Assim como também o Paulo Guedes jamais falou em taxar o PIX. Verdade é o que impera. Nunca falou isso. Nunca. Jamais falou. Taxar o PIX, nunca. E com detalhe, a solidariedade aqui, mano, com a Fiergs, eu tenho aqui, ó, uma nota de repúdio da coalizão Prospera Brasil. 24 associações, a Bicalçados, a BIT, Sindicato de Shoppings, tudo, inclusive a União Geral de Trabalhadores. Todos contrários a esse absurdo de acabar com a blusinha. Admiro quem lutou para aprovar, lutou pelas blusinhas, vem aqui ser contra agora. Puro oportunismo eleitoral. Tem alguma coisa para tu completares, mano, por favor? Esse impacto no salário que o Hadi fala, ele é impacto também do resultado da pandemia. Tá? E assim, né? Vamos lá, eu ouvi aqui que o responsável pela taxa das blusinhas era o Paulo Guedes, né? Então eu não preciso dizer mais nada. Doutor Rucho, o senhor quer concluir aí? Eu quero concluir porque quero convidar todos a conhecerem a Academia Moinhos. Quando estiver nesses debates, quando estiverem acalorados, precisar relaxar, vai lá, pega um profissional que lhe assessora, monta um treino conforme a sua característica. São 20 unidades, 24 horas para que você possa exercitar a sua sabedoria física e mental. Academia Moinhos, espero vocês lá. Muito bem, muito bem. Bom esse. Eu já tô aqui. Eu tô malhando a Academia Moinhos. Mas tu sabe que mesmo se fizer assim o tempo inteiro, até ajuda. Como é que é? Eu não sei, não frequento esse tipo de lugar ainda, mas eu vou ir. Da Olivia Newton-John, assim, né? Como é que é? Você lembra que a Olivia Newton-John tinha aquela um mais belos clipes de malhação mais fantásticos da história do cinema. Ela ajudou a criar a cultura de se fazer exercícios, inclusive para a mulher, ali, que eu sei que a dona Magda também faz exercícios diários. Não, Olivia Newton-John, protagonista. Eu acho que a Jane Fonda. É que a Olivia Newton-John tem uma música. Não, a Olivia Newton-John tem uma música chamada Precursora nos anos 80, inclusive com Vita de Beta e VHS, em que ela fazia aeróbico. De onde eu concluo, informe-se melhor e eu vou encerrar o programa para evitar que vocês digam mais bobagem. Vamos encerrando a Atualidades Pampa de hoje, transmissão ao vivo para os lares de mais de 11 milhões de gaúchos. Agradecemos a vocês, todo mundo que acompanha pelos canais digitais da Atualidades Pampa. Estou falando do YouTube e também do app da TV Pampa. Sempre lembrando, as opiniões, manifestações emitidas neste programa refletem a opinião dos comunicadores e não da TV Pampa. É a TV Pampa, a TV dos gaúchos.